Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Eu sou o professor Edenilson e a gente continua o nosso módulo especial de magistério, com aulas voltadas para o curso de História. Hoje a gente vai tratar especificamente da história no mundo ocidental. Vamos abordar uma série de eventos históricos relevantes e que são temas bastante recorrentes nas provas. Vamos começar falando sobre os fundamentos da civilização ocidental. Quando a gente vai falar sobre a formação da civilização ocidental, evidentemente que a gente tem que dar um relevo todo especial para gregos e romanos, para a chamada Antiguidade Clássica. Grécia e Roma são os formadores do pensamento ocidental, são os formadores do que se convencionou chamar de civilização ocidental. Afinal de contas, devemos sempre ter em mente o fato de que tanto a civilização grega quanto a civilização romana contribuíram enormemente, deixando um grande legado cultural. Heranças importantes nos campos das artes, da filosofia, da política, do direito, enfim, são uma série de heranças culturais bastante relevantes deixadas pela chamada Antiguidade Clássica, gregos e romanos. Outro período que a gente também vai estudar na aula de hoje é o período medieval, a chamada Idade Média, o nosso bom e velho medievo. A Idade Média, que é subdividida em duas etapas. Afinal de contas, a Idade Média vai do século V depois de Cristo até o século XV. Ela é subdividida em duas etapas. A primeira delas chama-se Alta Idade Média, vai do século V até o século X. Depois nós temos a Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Algumas das características importantes do período medieval são a chamada ruralização europeia, período histórico, então, que as atividades ligadas à zona rural vão ser mais importantes, sobretudo durante a chamada Alta Idade Média. Então, nós temos um processo de ruralização econômica, temos um refluxo comercial, ou seja, a atividade comercial perde importância na Europa Ocidental, porque a principal atividade econômica desse período foi a agricultura com tendência para a subsistência, predomínio agrícola, e a principal instituição do período feudal, indubitavelmente, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é por acaso que, nesse período, nós temos o predomínio do pensamento teocêntrico, predomínio do teocentrismo na Europa Ocidental, por conta deste predomínio, desta ascendência que possuía a Igreja Católica. A Baixa Idade Média, que é a segunda etapa desse período, apresenta como características importantes a crise do feudalismo, que é assinalada, sobretudo, durante o século XIV. O século XIV é considerado o século de crise do feudalismo por uma série de fatores: guerras, fome, pestes, revoltas. Todos esses fatores vão contribuir para o colapso do sistema feudal. Isso ocorre basicamente na Europa Ocidental durante o século XIV. No resultado direto das cruzadas realizadas pelos países europeus, na tentativa de retomar Jerusalém, a Terra Santa, nós temos
o advento do renascimento comercial e urbano, fruto das ligações comerciais que são feitas entre a Europa e o Oriente, sobretudo no comércio das especiarias, que vão contribuir para a reativação das rotas comerciais, para o estabelecimento de feiras, para o renascimento comercial e urbano. É a época na Europa que nós temos o surgimento dos burgos, o advento de uma nova classe social, os habitantes dos burgos, a burguesia, uma nova classe social que, via de regra, vai se dedicar à atividade comercial. Durante a Idade Moderna, que se estende entre os séculos XV e XVIII, nós temos eventos importantes que vão acontecer durante a modernidade. Um deles é o renascimento cultural e científico. O renascimento que teve como berço a Península Itálica, justamente em razão desse revigoramento do comércio, um resultado direto, um fruto direto das cruzadas. Então, cidades como Gênova, Veneza, até mesmo Florença, Roma, vão desfrutar de um grande progresso econômico, de uma prosperidade material que vai ser fundamental para o desenvolvimento do renascimento cultural e científico, calcado nos princípios do humanismo, do antropocentrismo, do racionalismo. Outro evento importante desse período, do início da Idade Moderna, século XVI, são as reformas religiosas, também ocorridas na Europa Ocidental, reformas lideradas por Martinho Lutero, por João Calvino, por Henrique VIII, que vão abalar definitivamente aquele controle, aquele monopólio da Igreja Católica sobre a religiosidade da Europa Ocidental, contribuindo dessa maneira para o surgimento de novas igrejas cristãs, a exemplo do luteranismo, do anglicanismo e também do calvinismo. Outro evento também muito relevante desse período foi a formação dos chamados Estados Nacionais Modernos. Então, nós temos gradativamente a formação de vários estados na Europa. Portugal, posteriormente veio a Espanha, França, Inglaterra, depois Holanda. São países que vão se formar. Nós temos a formação do Estado Nacional Moderno, a partir da aliança entre o rei e a burguesia, a partir da formação dos exércitos nacionais, a partir da unificação de pesos, moedas, medidas, impostos, que vão garantir o predomínio político do rei, a consolidação desse poder político do rei e o surgimento do absolutismo monárquico posteriormente. Um dos resultados aí dessa formação dos estados nacionais, ou seja, da centralização do poder político, foi a expansão marítima e comercial europeia, as chamadas grandes navegações, tiveram como países protagonistas primeiro Portugal, depois a Espanha, posteriormente a Inglaterra, a França e até mesmo a Holanda. As grandes navegações vão contribuir para os chamados, entre aspas, descobrimentos marítimos, que, por sua vez, vão proporcionar a exploração econômica de parte do continente africano e também do chamado Novo Mundo, o continente americano, que vai ser explorado pelas potências europeias ao longo da Idade Moderna. E como é que se deu essa exploração comercial? Foi o chamado colonialismo.
Na medida em que temos inicialmente Portugal e Espanha como grandes potências protagonistas. Não por acaso são os países que largaram na frente na grande navegação, na expansão ultramarina, e vão conseguir explorar o continente americano. Olha só. Exploração do Novo Mundo, feito então pelas coroas ibéricas. Vão dar início à exploração econômica. Os grandes objetivos eram reforçar a sua política mercantilista, garantindo assim a exploração de metais preciosos e também a exploração de matérias-primas. A relação de trabalho que foi estabelecida nessa região, no chamado Novo Mundo, foi o trabalho compulsório, ou seja, exploração do trabalho escravo. Trabalho escravo de mão de obra nativa, no caso espanhol, predominou a exploração da mão de obra indígena através da mita e da encomienda. Porém, vale ressaltar também que os espanhóis utilizaram-se, a exemplo dos portugueses, também do comércio do tráfico negreiro. Perfeito? Então, nós temos trabalho compulsório, tanto trabalho compulsório indígena, quanto trabalho compulsório também de africanos escravizados. A justificativa moral para a exploração do Novo Mundo, para a exploração econômica da América, estava na ação catequética, feita principalmente pelas ordens religiosas, a exemplo dos padres da Companhia de Jesus. Essa fase em que se deu o chamado colonialismo ou a exploração econômica do Novo Mundo, feita principalmente por portugueses e espanhóis, mas feitas também por ingleses, franceses, holandeses, que também tiveram suas possessões aqui no Novo Mundo. Essa é a fase do chamado mercantilismo, também conhecido como capitalismo comercial. Outro tema importante para a gente trabalhar nesta aula é a chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra em meados do século XVIII e contribuiu para a implantação do chamado Sistema Fabril. Implantação do Sistema Fabril na Inglaterra, com ferro e vapor utilizadas como fontes de energia. É uma fase caracterizada pela política econômica liberal que vigorava na Inglaterra desde a ascensão da burguesia ao poder político, após as revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Puritana de 1640 e a Revolução Gloriosa de 1688-89. Isso garante, essa política econômica liberal acaba por garantir uma livre circulação de pessoas e mercadorias. A segunda Revolução Industrial, por sua vez, caracterizou-se pela industrialização europeia. Ou seja, aqui nós temos o processo de industrialização se espalhando para outras partes do continente europeu. Note que a primeira Revolução Industrial concentrou-se na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII. A segunda Revolução Industrial, por sua vez, é caracterizado pelo fato da Revolução alcançar novos territórios. Ela chega à Alemanha, recém-unificada, ela chega à Itália, ela chega também nos Países Baixos, ou seja, nós temos aí o surgimento de potências industriais
no continente europeu e também fora do continente europeu. Na América surge uma potência industrial também, os Estados Unidos. Na Ásia surge outra potência industrial, o Japão, depois da chamada Era Meiji. Então perceba que nós temos o surgimento de potências industriais no mundo, não apenas na Europa, mas também fora dela. Na América, os Estados Unidos, na Ásia, o Japão. A utilização de fontes de energia, o aço e a eletricidade. Olha só, aço e eletricidade são as fontes de energia utilizadas. Temos uma sofisticação do processo administrativo e temos aí a concorrência entre as potências europeias. Essa concorrência vai se dar por fontes de matérias-primas, vai se dar também essa concorrência por mercado consumidor. E essa concorrência também vai se dar em busca de mão de obra barata. São os fatores que vão gerar esta rivalidade, esta concorrência entre as potências europeias, gerando, por sua vez, a exploração econômica, política, ou a dominação econômica, política, cultural que as potências industriais vão fazer no continente africano e também no continente asiático. Essa exploração é chamada de neocolonialismo e vai ter como principais protagonistas a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, Bélgica, Japão, e vão explorar esses dois continentes, Ásia e África. Os objetivos, a gente já mencionou agora há pouco, busca de matérias-primas, controle de mercados consumidores e exportação de capitais. A justificativa moral para a exploração econômica da Ásia e da África pelas potências europeias é a chamada missão civilizadora ou o fardo do homem branco. Esta é a fase do capitalismo monopolista e financeiro. E podemos mencionar também que o neocolonialismo vai ser um importante fator desencadeador das duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1939 e 1945. Vamos conferir agora questões relativas a este estudo que nós fizemos na aula de hoje. Vamos conferir esta questão. Alguns dos mais importantes fundamentos da civilização ocidental foram lançados na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Esse legado apresenta-se em múltiplos aspectos, entre os quais podem ser citados as artes, a filosofia, a política e o direito. Nos mil anos que se seguem à queda de Roma, a Europa se ruraliza, a economia mercantil sofre grande refluxo e verifica-se a ascendência, não apenas religiosa, de uma instituição centralizadora e de extrema capilaridade, a Igreja Católica. A Baixa Idade Média anuncia profundas transformações que atingem a culminância no início da Idade Moderna. Entre os séculos XVI e XVIII, o Ocidente se reinventa geográfica, política e culturalmente. Em fins do século XVIII, a partir da Inglaterra, a Revolução Industrial inaugura uma nova era para uma história crescentemente globalizada.
Tendo as informações acima como referência inicial, julgue os itens de 71 a 80 relativos à história do mundo ocidental. Vamos lá, primeiro item. Item de número 71. Situam-se na Grécia as mais antigas bases do pensamento filosófico ocidental, especialmente a partir das contribuições de Sócrates, Platão e Aristóteles, três importantes filósofos gregos. Lembra que a gente falou que é fruto da herança cultural da antiguidade ocidental? Nós temos grandes legados na área das artes, da política, das ciências, da filosofia, do direito, que vem lá da Grécia e de Roma antigas. Então, esta afirmação está correta. Podemos assinalar, então, certa essa afirmação de número 71. Vamos para a afirmação seguinte. Apesar da grandiosidade do império que conseguiu construir, Roma foi incapaz de deixar um legado cultural original, o que pode ser explicado pelo fato de ter adotado leis, crenças religiosas e costumes dos povos conquistados. Essa afirmação está incorreta. Não se pode dizer que Roma não tenha deixado um grande legado cultural. Nós podemos mencionar, entre outras coisas, no campo do direito. O direito romano, que acabou influenciando em vários corpos de direito, em vários corpos de leis que foram lançadas posteriormente. Há uma herança cultural importante de Roma. É claro que nós tivemos uma grande influência de outros aspectos culturais que vão se mesclar com a cultura romana. Roma assimilou padrões culturais dos gregos, por eles conquistados. Aspectos relativos à religiosidade, por exemplo, nós podemos mencionar neste bojo, neste quadro de influências gregas em Roma. Porém, não se pode afirmar que Roma não tenha deixado um legado cultural caracterizado por uma originalidade. Então, essa afirmação é incorreta, está errada. Vamos para o item 73. Na Europa medieval, prevaleceu o sistema feudal. Vamos até circular a palavra aqui, feudal. Com base na terra como bem econômico fundamental. Vamos grifar novamente uma palavra-chave aqui, terra, bem econômico fundamental. Nas relações servis de produção, grifando aqui, ó, relações servis de produção e no domínio de uma aristocracia fundiária e guerreira. Muito bem, essa afirmação fala sobre o sistema político, econômico e cultural que vigorou durante a Idade Média na Europa Ocidental. Como é que ficou conhecido esse sistema? Feudalismo, ou sistema feudal. A principal expressão de riqueza durante o feudalismo era a terra. Quem é que trabalhava na terra? Eram os servos, os camponeses, presos à terra, devendo trabalhar e cumprir uma série de obrigações feudais, pagar uma série de taxas para o proprietário da terra. E quem era o proprietário da terra? Era o chamado senhor feudal. Era a nobreza fundiária e guerreira. Então, essa afirmação está corretíssima, está certa. Certa, então, a afirmação 73. Vamos, então, para outra afirmação aqui, vamos avaliá-la criteriosamente. O papel da Igreja Católica na Europa medieval não se restringiu ao campo meramente religioso.
ela exerceu vigoroso poder político e, especialmente por meio dos mosteiros, contribuiu para a preservação da cultura clássica. Olha, a gente falou agora há pouco que a Igreja Católica era a principal instituição do medievo. A Igreja Católica era uma grande detentora de terras. Uma grande propriedade das terras estava nas mãos da Igreja. A Igreja conseguiu amealhar um importante patrimônio durante a Idade Média. E esse poder da Igreja não era só no campo religioso. A Igreja Católica tinha um poder econômico importante, porque era uma grande senhora feudal, ela tinha um poder e influência nas decisões políticas e também, do ponto de vista cultural, a proeminência da Igreja Católica era significativa. Afinal, a Igreja Católica tinha o monopólio do saber durante esse período. Nós podemos citar aqui as primeiras universidades que surgiram no período medieval, eram controladas pela Igreja Católica. Nos mosteiros é que se deu a preservação dos antigos textos da antiguidade clássica. Textos da filosofia grega foram preservados por conta da atuação dos monges copistas. Então, esta afirmação encontra-se correta. Certa afirmação. Agora é o item 75. Os últimos séculos da Idade Média foram de profunda transformação, impulsionado pela nascente classe burguesa, o renascimento da vida urbana, do comércio e da economia monetária prenunciava o advento de uma nova forma de organização econômica que viria a ser o capitalismo. Bom, aqui está falando de algumas transformações importantes que tivemos na Europa Ocidental durante o crepúsculo da Idade Média, durante o período que é conhecido como Baixa Idade Média. Entre as importantes transformações que tivemos durante o referido período estão o renascimento comercial e urbano, o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, que vai ter um papel protagonista no surgimento do capitalismo comercial, chamado mercantilismo, a primeira fase do capitalismo. Então, por isso, meus amigos, essa afirmação está correta. Podemos assinalar aí certa afirmação. 76. Renascimento, reforma religiosa e estados nacionais assinalaram o início dos tempos modernos. A expansão comercial e marítima dos séculos XV e XVI alargou os horizontes do homem europeu, levando-o à Ásia, África e América. Perfeito! Dentro do que nós falamos agora há pouco na explicação. Durante os tempos modernos, nós temos aí grandes transformações do ponto de vista cultural, como o Renascimento, como as reformas religiosas. Porém, temos também um momento de afirmação das monarquias nacionais no continente europeu, a formação do Estado Nacional moderno, que foi condição sine qua non para a expansão ultramarina, que, por sua vez, garantiu a exploração econômica de novos territórios. Item 77 agora. Na Idade Moderna, a montagem do sistema colonial europeu sobre as regiões a serem exploradas, como foi o caso da América Ibérica, obedeceu aos parâmetros do mercantilismo, ênfase na exploração agrícola, preocupação em desenvolver o mercado interno nas colônias e pouca atenção à exploração de metais preciosos. Essa afirmação você não pode errar. Essa questão aqui você tem que cravar
gabaritar, pessoal. Exploração econômica do Novo Mundo, feito pelas potências ibéricas, Portugal e Espanha, América Hispânica e América Portuguesa, respectivamente. Então, o que nós tivemos? A formação de colônias que visavam fornecer riquezas para o entesouramento da metrópole. Em relação aos espanhóis, exploração de metais preciosos, ouro no México, prata no Peru, também exploração das potencialidades agrícolas da América Espanhola. Em relação à América Portuguesa, tivemos inicialmente a exploração de matérias-primas, teve o ciclo do pau-brasil, teve o ciclo do açúcar, a plantation açucareira que foi implantada no século XVI, tivemos também a exploração de outros produtos, como o algodão, por exemplo. No século XVIII, a mineração no centro-sul do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Então, essa afirmação, por essas e outras, está incorreta, porque ela afirmou, ela falou categoricamente que a ênfase foi dada apenas à exploração agrícola. Ela está dizendo também que o objetivo da metrópole era desenvolver o mercado interno nas colônias. Não, o objetivo era promover uma grande exploração econômica das colônias e reverter esse capital para a metrópole. O objetivo não era desenvolver o mercado interno. E também, está errado, porque aqui diz, pouca atenção à exploração de metais preciosos. Muito pelo contrário, o metalismo é uma característica importantíssima do mercantilismo. A acumulação de metais preciosos, também chamados de metais nobres, era um objetivo fundamental para a acumulação primitiva de capitais por parte das metrópoles. Então, afirmação incorreta, errado. Vamos para o próximo item. Número 78. A Revolução Industrial, que alterou radicalmente os padrões vigentes da economia, pouco impacto exerceu na estrutura da sociedade ocidental, mantendo-se praticamente inalterados os regimes políticos oriundos da Idade Moderna. Muito pelo contrário, a Revolução Industrial trouxe grandes transformações econômicas e políticas. Então, essa afirmação é incorreta, errada também. Item 79. O avanço da industrialização ao longo do século XIX consolidou o capitalismo como sistema econômico dominante por superar as antigas formas de produção e não ser alvo de qualquer forma de contestação. Pessoal, cuidado com essas afirmações generalizantes. Aqui, ó, aqui diz, ó, que o capitalismo não foi alvo de qualquer forma de contestação. Como é que não? E o socialismo? O socialismo utópico, o socialismo científico de Marx e Engels, o anarquismo, não são formas de contestação à exploração capitalista? Claro que são. Então não dá para dizer que o capitalismo não teve nenhuma forma de contestação. Teve, sim. Ao longo do século XIX e mesmo durante o século XX, nós temos a contestação ao capitalismo. Então está errada esta afirmação 79. E a afirmação 80, vamos ao item. A partilha da África, no último quartel do século XIX, determinada pelas potências imperialistas europeias, levou em consideração as especificidades étnicas, religiosas,
geográficas e culturais dos povos africanos. É claro que não, pessoal. A partilha da África não levou em consideração as características das sociedades que habitavam o continente africano naquela época. Os interesses imperialistas europeus é que falaram mais alto. Então, não se levou em consideração esses aspectos ligados aos povos africanos. Por isso que essa afirmação está incorreta, está errada. O neocolonialismo, o imperialismo dos séculos XIX e XX, não levou em consideração as especificidades étnicas, religiosas, geográficas e culturais dos povos africanos, que foram dominados pelos europeus. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final dessa aula. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante, se preparando para ficar competitivo para os concursos que estão chegando por aí. Um grande abraço e até a próxima.